casa e o carro, quando ele capotou, ficou a 5 metros de um poste, porque se ele bater naquele poste não tinha escapado ninguém, mas só que os anjos do Senhor já estavam cuidando de tudo, porque não era propósito de Deus nos levar naquele dia. Só que aí eu não sabia, naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Sabia que estava sentindo dores, mas não sabia que ia passar por esse processo, no qual, quando a SAMU chegou, o rapaz da SAMU chegou, me pegou, me levou para o hospital. Quando ele me botou na SAMU, ele disse, quando ele triscou em meus pés, eu falei para ele, não pega não que eu tenho coça. Ele falou, um bom motivo. E aí seguimos para o trauma. Quando chegamos no trauma, me examinaram, pensando que eu ia ser, aleluia, pensando que ia ser coisa simples. Ali eu não sabia, quando eu olhei, meu filho estava comigo, chorando e me acariciando. Aleluia. Só que quando fizeram o raio-x, o médico disse, seu Antônio, o senhor vai esperar por uma ressonância para ver se seu caso é cirúrgico. Só que ali eu estava confiante que não era cirúrgico, porque eu não estava sentindo mais dormência nos pés e nem nas pernas, sem exceção aos dedos da mão. Aí eu subi para o apartamento, fiquei por 10 dias aguardando a ressonância. Só que não sabia que o melhor estava para vir. Com 10 dias que eu fiz a ressonância, no dia que eu fiz a ressonância, a enfermeira lembra como hoje, Mateus estava comigo. Ela disse, seu Antônio, é bom o senhor ficar quieto. Também ali me conduziram novamente para o trauma. Quando eu cheguei no trauma, minhas pernas começaram a adormecer. Minhas pernas voltaram a adormecer novamente. O pastor Orlando, que agradeço a ele e a Deus por ele ter ficado vários dias comigo, eu falava para ele, pastor, minhas pernas estão adormecendo. Só que ali eu fiquei. Quando o médico passou, na quarta-feira eu fiz a ressonância. Jesus abençoa, Pai, faz tua obra diante de Deus. O teu nome seja louvado, ó Pai. Aleluia. Grandes coisas que o Senhor conosco, estamos alegres. Só que quando eu fiz a ressonância, fiz na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira cedo, e o doutor passou, ele falou assim, Antônio, seu caso é cirúrgico. Só que ele me deu uma angústia, porque minha esposa sabe que há 3 anos atrás, eu fui para o regional com umas dores, pensando que era apendicite, só que não era. Me deu uma angústia, porque eu sabia que eu não ia suportar. Mas só que eu tinha esquecido que Deus estava comigo. E ali começou um longo processo de longos 45 dias no trauma. Fiquei angustiado, todos ficaram angustiados, minha família, e ali ficou. Fiquei aguardando a cirurgia. Por 4 vezes minha cirurgia foi marcada no trauma. E Deus não a permitiu. E no longos 45 dias que eu fiquei no trauma, comecei a fazer uma reflexão da minha vida. Só que eu nunca reclamei. Nunca perguntei a Deus o porquê estava acontecendo aquilo comigo. Por uma coisa que eu não entendo o trabalhar de Deus, mas Deus trabalhou na minha vida de uma forma que até mesmo, se você me perguntar, eu não sei te explicar. Mas Deus trabalha no silêncio. E ali por 4 vezes minha cirurgia foi marcada.
A primeira vez, quando eles a marcaram, só que eles nunca chegaram para mim e me falaram qual a realidade da gravidade da minha lesão. Quando foi a primeira vez, marcaram minha cirurgia, não foi feita. Segundo o médico, faltou anestesista. E ali eu fui passando mais longos dias. Cada dia que se passava, ia se agravando mais. E outra vez foi marcado novamente. E o Senhor não permitiu eles fazerem. Lembro-me como hoje, quando o diretor entrou no meu quarto, ele estava viajando. Quando ele chegou, ele falou para mim que minha cirurgia não ia ser feita no trauma. Minha esposa estava comigo. Quando ele passava, eu dizia: hoje é dia do diretor passar, porque ele só me botava na regulação para ir para Salvador, Recife. Só que eu não queria viajar, porque eu sabia que eu não ia suportar a viagem. Mas por longos 45 dias eu fiquei ali no trauma. Quando foi um dia, o pastor Orlando lembra que ele estava lá. Ele chegou, o médico chegou, ele falou para mim: sua cirurgia é um pouco complicada. Só que naquilo, ele me deixou andando dentro do hospital. Eu ia até a janela, só que minhas forças ficaram acabando, a cada dia que passava se agravando. Quando o pastor Orlando, nesse dia, ele não estava me acompanhando, ele estava me visitando. Quando o médico falou que minha cirurgia era grave, eu lembro que o pastor Orlando desceu de cabeça baixa. Quando ele chegou lá fora do hospital, ele ligou para mim e disse: irmão, é complicado. Só que ali eu fiquei, mas nada tirou de mim a minha alegria, nada tirou de mim o Espírito Santo. Quando marcaram a cirurgia a terceira vez, aí disseram que não tinha os pinos para colocar no pescoço. Só que aí eu fiquei mais uma vez esperando. Na quarta vez se marcaram minha cirurgia, na segunda-feira. Só que na segunda-feira que eles marcaram minha cirurgia, o diretor chegou e falou: sua cirurgia vai ser de quarta, agora 8. Me deu uma alegria imensa, irmão, porque eu já estava com 42 dias. Na segunda-feira que ele me falou, eu estava com 42 dias no trauma. Uma alegria imensa, porque eu sabia que eu ia fazer a cirurgia e vinha para casa. Só que quando foi ele virou para os outros médicos e disse: a cirurgia dele vai ser quarta, de quarta agora 8. Quando ele saiu, o médico virou para mim e disse: sua cirurgia não foi feita porque não quis, porque o material de sua cirurgia, na hora que pedirem, vem. Se eles pedirem agora de manhã, de tarde, está aqui. Então, naquilo eu fiquei sem entender o trabalhar de Deus. Depois eu fiquei para entender o trabalhar de Deus. Quando foi na quarta-feira, na segunda ele falou. Quando foi na quarta-feira, saiu a regulação para ir para Salvador. Quando saiu a regulação para ir para Salvador, eu falei lá dentro do hospital que não ia. Só que meu filho estava comigo. Ele disse: você vai, porque sua cirurgia foi marcada 3 vezes, essa é a 4ª vez. Eles não fizeram e não vão fazer. Só que você vai para Salvador, porque lá você vai fazer a cirurgia. Com 3 dias você vem para casa. Aí eu fiquei. Quando ele me disse, aí eu disse: não, tudo bem, eu vou. Só que ali começava uma longa história. Só que quando ele disse que eu ia para Salvador, aí eu disse: meu Deus, quem vai agora comigo? Nisso se disponibilizou uma irmã minha e foi comigo. Só que foi na segunda-feira, eu estava no hospital, minha esposa estava comigo.
meu coração apertou 3 vezes. Eu disse a ela, meu coração está apertado. Vai acontecer alguma coisa. Quando foi na quarta-feira, e a regulação saiu. E eu desci de cima do trauma. Que entrei na ambulância. Que olhei para alguns dos meus familiares que ali estavam. Eu tinha certeza que ali era muito. A última vez que eu estava vendo eles. E ali eu fui conduzido para Salvador. Foram 45 dias no trauma, 45 dias de alegria, só que eu não estava triste. Deus tinha me honrado com algumas pessoas e alguns pacientes que estavam no quarto, porque ali nós fizemos uma família entre si. E ali eu fui conduzido para Salvador. Só que antes de ir para Salvador, um dia de sábado, eu lembro, estava eu e o esposo de minha sobrinha. Só teve uma médica ali no trauma que chegou para mim e falou a realidade da minha situação. Ela disse, ela chegou, eu estava em pé na porta, ela disse, Antônio, se fosse o senhor não se levantava dessa cama, porque o senhor está a milímetros de ficar tetraplégico. Onde se sua medula romper, o senhor não vai andar mais. Você não vai mexer mais nenhum de seus membros. E nisso o marido de minha sobrinha começou a chorar. Aí quando eu fui conduzido a Salvador, não sabia que estava tendo um novo recomeço. Quando cheguei em Salvador, fui direto para a Sala Vermelha. Foram 3 dias na Sala Vermelha. O primeiro dia foi dias de horrores, porque você chega ali naquele hospital, você vê horrores, você vê coisas feias. Passei a quinta, a sexta e o sábado, e os dias não passavam. No trauma brincava entre si, mas só que os 3 dias que eu passei na Sala Vermelha em Salvador foi como se fosse 3 anos. Porque eu não tinha... Ali eu não tinha ninguém, a não ser minha irmã e os outros pacientes e os médicos. Ali morria gente, ali chegava gente baleada, chegava gente de todo jeito, e eu em cima de um leito só rodando para um lado e para o outro. Até que no dia de sábado, quando Deus enviou um anjo, e eles me disseram que eu ia subir para o apartamento. Só que ali começava uma longa história. Quando eu subi para o apartamento, e cheguei lá no apartamento, veio um fisioterapeuta me atender. Ele foi e disse, Antônio, mexa os pés. Eu mexi. Mexa as mãos. Eu mexi. Aí ele foi e disse, você está no grau 5. É o melhor grau de uma pessoa como você pode estar. Porque para a gravidade do seu acidente, você era para ter vindo a óbito ou estar tetraplégico. Aí, no trauma, a gente levantava a minha cama a 45 graus. Eu pedi para ele levantar minha cama para 20 graus, 30 graus, ele disse que não, no máximo 15 graus. E ali começou uma longa luta contra o tempo. Começou uma longa luta contra o tempo. Quando foi na segunda-feira,
Passou-se o domingo, na segunda chegou o doutor Luiz, foi o doutor que fez a minha cirurgia. Quando ele chegou, ele disse para mim, foi aonde ele veio, e disse, seu Antônio, o senhor sabe o que está acontecendo com o senhor? Eu disse, sei. Meu pescoço foi deslocado. Ele disse, não, seu pescoço está fraturado. Sua cirurgia é uma cirurgia de risco. Você pode perder todos os movimentos. Sua cirurgia não vai ser feita de imediato. Aqui a gente faz 2 cirurgias por dia, mas muitos vão passar na sua frente, porque a sua cirurgia é de risco. Mesmo fazendo 2 cirurgias por dia, a gente não tem um médico no hospital para fazer a cirurgia. E ali começou uma longa luta. No trauma eu andava, eu me sentava, eu tomava meu banho. Quando chegou em Salvador, dia 27 de julho, do dia 27 de julho até o dia da cirurgia, eu não levantei de minha do leito para nada. Começou uma longa luta. Tudo, minhas necessidades, tudo que eu fazia era em cima da cama. Ali eu não me levantava, eu não me comia pelas mãos dos outros. Aqui no trauma eu já comia os outros colocando em minha boca. E eu fiquei aguardando a cirurgia. Quando foi no dia 13, o médico chegou para mim e disse, Antônio, sua cirurgia vai ser feita dia 17. Só que ali me deu uma alegria muito grande. Durante esse período que eu passei lá, nunca tive pressão, minha pressão nunca alterou, nunca diminuiu, nunca tive febre. E ali me deu uma alegria muito grande. Coincidência, no dia que ele disse que o médico ia fazer minha cirurgia, houve um erro da enfermeira lá. Aí o médico chegou para mim e disse, Antônio, o senhor teve febre? Eu disse, não tive, porque eu acompanho todo dia, na hora que ela tira, eu vejo minha temperatura, tudo, eu pergunto tudo. Porque se eu tivesse febre, não teria feito a cirurgia. Ali eu fiquei. Quando foi no dia 16, ele chegou para mim, o médico. Seu Antônio, o senhor vai fazer sua cirurgia amanhã, só que aí o senhor está correndo o risco de vir a óbito. O senhor está correndo o risco de vir a óbito, ficar tetraplégico e não poder mais andar. Ali me deu uma tristeza, só que ali, ao mesmo tempo, eu sabia que Deus estava comigo. Glória a Deus. Porque quando eu comecei a refletir e a pensar, se eu passei 45 dias no trauma, Deus não a deixou ninguém tocar em mim, se eu fui para lá porque tinha mais recursos, foi tudo plano de Deus. Nisso tinha um rapaz do outro lado, no leito, que ele tinha feito uma cirurgia. Só que nada me abatia. Ele disse, olha, você não vai dormir de noite, você vai ficar isso. Eu digo, nada vai me abater para minha cirurgia. Quando foi na meia-noite do dia 16, eu fiquei em jejum. Às 5 horas da manhã eu tomei o banho, veio a enfermeira, me banhou. Disse, Antônio, o senhor vai descer para o centro cirúrgico. Quando foi 8h30, eu desci para o centro cirúrgico. Quando eu desci para o centro cirúrgico, aí vieram os enfermeiros, vieram o neuro, para monitorar minha medula.
Quando foi 9 horas, entrei no centro cirúrgico. E ali, meu pensamento só era minha família. Quando entrei para o centro cirúrgico, 9 horas, começou um longo processo. Colocaram uma sonda em mim, na minha barriga, aí me entubaram. Quando entrei para o centro cirúrgico às 9 horas, quando foi 18 horas e 40 minutos, eu saí do centro cirúrgico. Fiquei por 9 horas e 40 minutos no centro cirúrgico. Ali, Abençoa, grande Deus, faz a obra. ali, quando eu saí, eu fui para a UTI. Quando cheguei na UTI, ali chegando na UTI, meu corpo, eu não sentia nada nele. Parecia que tinha algo. Procurava o meu corpo todo dia, não encontrava. A única coisa que eu mexia era só os dedos dos pés e os dedos das mãos. E alguém chegava para mim e falava, eu balançava com os olhos. Lembro-me que eu balançava os dedos das mãos e o dedo dos pés. Quando foi na quinta-feira de manhã, era a folga do médico. Só que nesse dia, ele foi. Quando ele chegou lá e disse, Antônio, mexa os dedos da mão direita. Eu só consegui mexer os dedos. Mexi os dedos, mexi o dedo da mão esquerda, mexi. Aí ele disse, Antônio, por 15 minutos, ontem o senhor apagou. O senhor deu uma parada de 15 minutos. Mas vamos ver o que é que vai dar. Passei a quinta-feira e a sexta na UTI. E ali eu estava entubado. Fiquei entubado por 25 horas. Quando foi na sexta-feira, subi para o apartamento. Nisso, minha irmã estava comigo, uma guerreira que não me abandonou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ela estava comigo a cada passo, uma pessoa que cuidou de mim, teve muita paciência comigo e estava comigo. Ali, quando eu subi para o quarto, no sábado seguinte, o enfermeiro foi fazer o curativo, aí ele disse, a sua cirurgia tem uma pequena secreção. Só que eu estava numa alegria imensa, porque antes da cirurgia, eles disseram que se eu voltasse a andar, 5 dias eu vinha para casa. Mas só que não era plano de Deus, eu vim para casa com 5 dias. Ali começou uma longa história. No sábado seguinte, quando eu comecei a fazer fisioterapia, eu não conseguia me levantar da cama. O fisioterapeuta me suspendeu, conseguiu, fiquei em pé. Só que aí uma secreção me levou. Quando foi no domingo, o outro enfermeiro fez assim, o curativo, a secreção continuou. Na segunda novamente. E na segunda era para eu ter alta, não tive, por conta da secreção. Quando foi na quarta-feira, 8 dias após a cirurgia, uma outra coisa que preocupou-me. Quando o médico neuro veio e tirou minha sonda, aí ele tirou a sonda de minha barriga. Quando ele tirou a sonda da barriga, além da cirurgia com secreção, comecei a urinar sangue. Eu urinava, enchia a fralda de sangue. E ali minha irmã entrou em desespero, porque se estivesse sangrando,
eu não podia ter alta. E ali começou um outro processo. Começou o processo da cirurgia e o processo do sangramento. Quando foi na quinta-feira que eu ia ter alta, o médico chegou para mim e disse: Antônio, você vai ter alta. Quando eu me levantei, a secreção ficou jorrando como se fosse uma torneira. Quando ficou jorrando como uma torneira, aí ele disse: ó, não vai ter alta. Passou no sábado, a secreção começou a jorrar novamente. Aí a médica disse: Antônio, o senhor vai para o centro cirúrgico. Ali foi uma outra angústia, porque eu já tinha saído do centro cirúrgico, ia voltar novamente. E ali começou. Quando foi na segunda-feira, passou-se o domingo, segunda, na terça-feira que o doutor chegou, ele disse: Antônio, você vai ter que ir para o centro cirúrgico novamente. E ali eu fiquei desesperado, porque eu já tinha passado por uma cirurgia 15 dias atrás. Aí quando ele disse: só que dessa vez a gente não vai bulir nos ossos, a gente vai bulir só na sua pele para a gente fazer a limpeza. Ali eu comecei a pensar na minha família, comecei a pedir oração novamente aos pastores, comecei a pedir oração à igreja, e ali desci para o centro cirúrgico novamente. Desde ao longo de 15 dias, desci para o centro cirúrgico 2 vezes. Quando eu desci para o centro cirúrgico, eu passei mais 2 horas no centro cirúrgico novamente. E ali a angústia. Voltei para outra sala, que não era UTI, era uma sala de recuperação para você subir para o apartamento. Só que ali eu comecei a viver, não mais com a secreção, mas sim com o sangramento. E ali a cada dia que passava eu ficava mais preocupado, porque eles não iam me liberar. E ali eu comecei a tomar um antibiótico para aquela secreção. Passei 7 dias tomando um antibiótico. O antibiótico, quando entrava na minha veia, queimava. É como se fosse fogo entrando dentro do meu corpo. Quando eles disseram que eu não ia ter alta, minha irmã se desesperou, aí teve que vir para cá, e minha esposa foi. Quando ela chegou lá, minha esposa chegou, só pegou o final do processo que eu estava passando, mas ela ainda viu também. E ali, 15 dias após a cirurgia, que eu tinha voltado para o centro cirúrgico, tudo eu estava fazendo na mão dos outros. Foi quando eu comecei a dar meus primeiros passos lá, fisioterapeuta me acompanhando, e eu dava meus primeiros passos. Mas só que eu nunca perguntei para Deus o porquê. Nunca fui perguntar para Deus o porquê que Ele fez isso comigo, não. Porque eu sabia que Ele tinha um grande plano na minha vida. Porque quando Deus começou a trabalhar, Ele começou a trabalhar muito antes de acontecer esse acidente. Que todas as coisas, eu comecei a fazer uma reflexão na minha vida do que vinha acontecendo, do que aconteceu. Eu sabia que Deus tinha trabalhado antes disso. E para a honra e glória de Jesus, no dia 8 de agosto eu tive alta. Só que eu não estava andando ainda, eu andava com uma pessoa me assessorando. E eu vim. A minha maior alegria foi quando eu tive alta. E a maior alegria foi quando eu cheguei em Juazeiro, que reencontrei meus amigos e reencontrei minha família. Mas digo à igreja e digo ao povo, foi uma experiência única. Porque quando eu falo para as pessoas que quebrei o pescoço, muitos dizem que é mentira.
mas eu tenho um laudo, tenho tudo, para a honra e glória de Jesus, porque não foi para minha honra, nem para a minha glória. Ontem fez 6 meses que eu fiz a cirurgia. Para a honra e glória de Jesus eu estou andando, estou louvando a Deus, e estou agradecendo a Ele. E enquanto eu viver, enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou louvar a meu Deus.